dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo és digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Disseram que enquanto eu estava lá, viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem. Olha só, Tudo já passou. e você Sem passos, curou minhas feridas, entre as mortes e eu e Sadanhou. Mas eu sei o Yahvé, eu posso tu não vai, dizendo não quero ainda, não vai para o fim. Modo da vida, Senhor, meu grande herói, meu grande herói, não tinha cabelo branco, armadura gente, espada, segura-os, meu grande herói, da mãe da minha ilusão, mas o céu ele é meu grande herói, mudou desde a minha sorte e arrancou das mãos da morte. do rosto dele, meu grande herói, Meu amigo Maciel, me salvou e foi ora ao céu, Jesus Cristo é o nome dele. Glória a Deus, Ele é Jesus, Jesus, meu grande. grande herói. Mais outra, mais um. Primeira vez que eu louvo com ela. Aí, mas pode ficar lá, mais outra. Outra. É, Joyce, mais um aí, eu tô tá ao vivo aqui, ó. O pessoal já tá entrando aqui. Mas pode se levantar e fazer para o Senhor, que o Senhor te trouxe aqui, foi para falar com isso com você mesmo. Você não veio aqui à toa, não. Você veio trazer uma resposta de Deus para mim e veio receber também. Pode estar tranquilo. Ele já foi dado em lugar de amizade, mas ele caiu. Agora ele está Essa situação. aí abandonado, às margens da estrada, e quem passou por ele fingiu que não viu. É caso perdido que não tem mais jeito, um vaso trincado, cheio de defeito, aos olhos dos homens, ele está Desavisado. mas o oleiro já chegou neste Lugar. é diferente a forma dele enxergar. Está juntando os pedaços pelo chão. É tempo de restauração. Glória a Deus. Vai ser caso novo, receber retorno no lugar da perda, restituição. Vai ser diferente, pois a chama ardente vai voltar a arder em teu coração.
Glória a Deus. No lugar da perda, restituição. Vai ser diferente, coisa chama ardente. Vai voltar a arder no teu coração. Vai ser tudo Novo, de novo. no teu testemunho, muitos vão contar. Que vaso quebrado, Deus consegue levantar de novo pra depois usar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Mais uma vez já chegou neste Que lugar. É diferente a forma dele Enxergar. está juntando os pedaços pelo chão. Glória a Deus, aleluia. É tempo de renovo, de restauração. Vai ser Mais novo, celeiro novo. no lugar da mesa nesse grande chão. Vai ser diferente, coisa chama ardente. Vai voltar a ter em teu coração. Vai ser tudo novo na boca do povo. O teu testemunho muitos vão contar. E vai Deus conserva, levanta de novo. Pra depois Começar. Deus Traz-lhe a de novo novo. vai te levantar. De novo. Não importa onde você estiver, nem a forma e como você caiu. O santo oleiro veio te buscar, ele já te viu. Vai ser fácil novo, receber renovo. No lugar da perda, restituição. Vai ser diferente, coisa chama ardente. Vai voltar a arder no teu coração. Vai ser tudo novo na boca do povo. O teu testemunho muitos vão contar. Que vaso quebrado Deus consegue levantar de novo pra depois usar. Glória a Deus, aleluias. Pra depois usar. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Bota um louvor aí para Ana Júlia, um louvor para ela e o pastor José já. Já vai fazer aquilo que Deus designou para ele fazer. Eu acho que isso aí é F.O., né? É F.O. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Começou? Aqui, ok? É isso aí mesmo? Começou? Segura sua perna aqui, mulher. Você já conectou já? Se não for conseguir, fala aí, porque vai passar para frente. Ai, Jesus. Glória a Deus. Fechou?
conversado. É só você colocar pela mão aí. Você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor exército chegou aqui para guiar. Ele vai tocar um ligado, ele vai bater voltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo teu lado, ele vai contigo o inimigo. Ele vai buscar o perigo, ele vai fechar com eles, ele vai esconder do abrigo, ele livra do arco de longe, ele livra da onça de perto, ele queima os carnes no fogo, ele é a provisão. Seja no vale ou na casa, no nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Glória a Deus! Deus já ganhou, trabalhado no inimigo, bateu em Retirada! esse governo atrapalhado Mas pra Deus é nada. essa muralha aí, pra nosso Deus é nada, esse gigante Aí, pra nosso Deus é nada, essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. De nós vermelho aí, pra nosso Deus é nada. esse levante aí é nada, pra nosso Deus Deus é nada. a magia preparada Nada. pra Você é uma é garra espiritual. que você Você não vê o inimigo rodeando, rodeando. querendo atacar, mas o Tem Senhor um exército chegou. aqui pra guerrear. Ele vai jogar o gigado, ele Vai vai detonando. ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai curtir o inimigo, ele vai cuidar do perigo, ele vai proteger os eles, ele vai te esconder do abrigo, ele livra do arco de longe, ele livra da luta de perto, ele queima os carros no fogo, ele é a provisão. Seja no vale na casa, Deus Vai fazer coisa nova. vai mudar, vai fazer a roda grande passar dentro Toda pequena, vai fazer era gente aqui na terra. Deus já Ganhou essa batalha do inimigo. bateu em retirada. Esse problema A Deus prepara agradece, pra nosso Deus é nada. essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante Cante aí, pra nosso Deus é nada. essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, Pra nosso Deus é nada. o mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, Pra nosso Deus é nada. esse levante aí é nada, é nada, é nada. Pra nosso Deus aí, pra nosso
Glória a Deus. Bora. Bora, que nós já estamos. A Nunga tá mandando aqui, eu não vou nem olhar, que eu tô ocupada agora. E nem. Não veio porque não quis. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja com todos vós, né? Graças a Deus. Paz também, vida no nome de Deus. Santo, santo. Bom, está louvando aqui um hino, para a glória do Senhor, para a gente ofertar, tá? Você que trouxe a sua oferta para fazer essa casa do Senhor, né? Mas você que não tem, irmão, a melhor e maior oferta é você entregar corpo, alma, coração a Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode, eu não tô ouvindo não, seu som, não tô Vamos ouvindo. orar só um minutinho para a gente estar apresentando as ofertas, logo após a gente já vai louvar, aí Amém. a gente já vai dar início à palavra. Vamos glória ao Senhor, amém? Jesus amado, querido, nós viemos mais uma vez nesse momento aqui te agradecer. Glória a Pela Deus. vida de cada um dos ofertantes, que o Senhor Deus venha abençoar. Em nome de ricamente Jesus. Na vida de cada músico. Meu Deus, e aqueles que não têm, que o Senhor também venha abençoar. Aleluia. Para que na próxima vez, para eles venham abençoar a tua casa. Para que ele possa ajudar as pessoas necessitadas, porque o verdadeiro evangelho, papai do céu, e a verdadeira lei que o Senhor Deus nos ensinou a ajudar, e dai-nos sem esperar nada em troca. É verdade, Ajudar as Deus. viúvas, ajudar as pessoas que estão cativas, levar o evangelho à vida delas. Em nome de Jesus. Sua graça santa. Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Nunga tá dizendo aqui que benção. Fica lá só dizendo que benção e fica de lá de longe. Junto A teus pés, outra vida não há. Nesses meios te adorar. Tudo queres vir. Quero te ofertar. Glória a Deus. Mas a vida eu não sei. Comparável que eu passei. Apenas servo, teu amigo me tornei. Glória a Deus. Te louvarei. Nós te louvamos, ó Deus. não importa. Aleluia. Ramadahas. Nós te adoramos, ó Deus. Somente a De Jesus. Aleluia. Meu Deus, você viu? Por causa de você, Ramadahas.
Rabadarraça, Deus traz outras vidas. Ribirirabadarraça, meu pai está dizendo, ó. Chama atenção, vai chamar atenção do povo. Esse João Batista aqui dentro, Ribirirabadarraça, vai pregar a verdade. Ele vai chamar a atenção de outras mulheres grávidas, assim como trouxe mais uma vez aquela mulher. Trouxe a Ranuga, não quis nada. Trouxe essa jovem e espero que Deus venha fazer uma grande obra na vida daquela jovem também. E eu profetizo que na vida dela também esteja um menino como está aqui. Em nome de Jesus. Brava da raça. Que esteja também o João Batista abençoado na vida daquela jovem também. Olha, uma bênção atrai outra, viu? Meu pai está dizendo aqui, ó. É para isso que Deus chamou você. Para ser uma bênção. E vai atrair bênção na vida das pessoas. Rabadarras. Uma bênção atrai outra. A sua bênção vai atrair outros. Meu pai está dizendo aqui, uma bênção vai atrair outras vidas. Foi para isso que João Batista foi traído no deserto. Foi levar as pessoas a Jesus, ao arrependimento. Rabadarrashi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma bênção atrai outra. Agora eu estou entendendo porque Deus traz outras pessoas aqui. Outras mulheres grávidas aqui. Meu Deus. É forte, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Circunstância. Aleluia. Vamos chamar ela e dar um abraço nela, meu pai está dizendo. Ela. O casado está grávida de pouquinho. Deus me revelou, nem sabia. Glória a Deus. Constância. Oh, aleluia. Meu Deus. Jesus. Somente ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Santo é você. Jesus amado, querido, nós viemos nesse momento. Glória a Deus. Agradecer pelo início de mais uma aula, meu Deus. Nesse final de semana, nesse domingo. É verdade, Deus. Que o Senhor Deus venha abençoar cada um dos irmãos que vieram. Em nome de Jesus. E aqueles que não puderam vir. É verdade, O Senhor é grande e maravilhoso. Igual a ti não há outros. Glória a Deus. Capacita os teus filhos. Em nome do Senhor. Vem trazendo o aconchego santo, a cura, o milagre, a bênção, a vitória. Sim, ó Deus. De cada um, Jesus. Traga mesmo, Senhor. Pois só o Senhor é quem faz acontecer o milagre. Glória a Deus, é verdade, Deus. Nós até recebemos, ó Pai do céu, ordens. Glória a Deus. Para levar o evangelho às pessoas, mas quem transforma. É verdade, Deus. É o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então nós suplicamos nesse momento e nessa hora, nessa manhã de domingo, que o Senhor Deus venha fazer a tua vontade em nossas vidas. Que não Glória a Deus. seja feita a vontade do Senhor, senão Seja mesmo, como Pai. nos céus. A oração que o Senhor nos ensinou. Amém? Meu Deus. Então vamos dar início aí à aula 5. Meu Deus. Irmãos, hoje nós vamos ser livres, né? A irmã Belinda está meio cansada, meu Deus. Mas o importante é que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? A gente vai ler. Eu só vou querer, irmãos. Alguém pode escolher lá no dia de sábado, que tem aqui lá na leitura diária, vocês de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu só quero sábado
a quarta-feira e a quinta-feira, em nome de Jesus, tá? Para a gente estar adiante, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a minha esposa fica com quarta-feira, amém? Que fica lá em Atos 1:8. Irmão Charles vai ficar a quinta-feira, que fica em Atos 8:26 a 30. Né? E a irmã Deane vai ficar no sábado, né? Atos dos Apóstolos 9:31. Amém? Irmão. Irmão Charles não está enxergando. Tá não? Ô, Glória. Então, a irmã Quinton vai ficar lá em Atos dos Apóstolos 8:26 ao 30. Tá bom, irmã? Como é que é o nome da irmã? Perdoa? Joana, em nome de Jesus. Né? Você fica lá em Atos dos Apóstolos, na quinta-feira, que fica em capítulo 8, 26, 30. Né? E minha esposa na quarta-feira, que é Atos dos Apóstolos 1, 8. E a irmã Deane, sábado, que é Atos dos Apóstolos 9, 31. Amém? Pode começar aqui agora? Lição 5, perdão. Uma perspectiva pendente de missões. Amém, irmão? Vocês estão acompanhando na revista? Uma perspectiva pentecostal de... Hoje a gente vai estudar um pouquinho o que é o verdadeiro pentecostalismo da amada igreja cristã. Amém? Amém? Meu Deus. Testando ao Hélio. Tá? Depois a gente vai para a verdade prática. A verdade prática é aquela onde a gente vai e já faz acontecer através da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Que diz assim, ó, o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judá, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da... Isso aqui fica lá em Atos 1, 8. Deixa eu pedir para a minha esposa ver, né? E aí, por Atos dos Apóstolos. É a mesma coisa, né? Por saber que está na Bíblia, por favor. Amém? Atos dos Apóstolos 1, 8, irmãos. Meu Deus. Atos dos Apóstolos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, Maria? Então, aqui para você estar vendo, ter a certeza que não só no livrinho, ou eu ou você que estamos falando, mas sim na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo nos instruiu para nós. Amém? Amém. Segundo 1 Coríntios, tá? Perdão, irmãos, a verdade prática, tá? Que diz assim: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar em nova igreja da atualidade, irmãos, amém? O que é uma atualidade? O atual, irmão, você está falando atualidade. Seja atual, irmãos. Quando a pessoa diz assim, irmão, eu quero que você seja pontual, ela está dizendo que você está atualizado e você é uma pessoa pontual, amém? Atualizada é a igreja que nós vivemos hoje em dia. É esse poder também que o nosso Senhor Jesus prometeu vai derramar sobre a vida daqueles que querem. Amém, irmãos? Daqueles que chamaram e que querem. Porque não adianta só você ter um chamado se você não quiser, né? Jesus não obriga ninguém. A palavra deixa muito bem claro. Amém? Mas tem a consequência. Eita, agora isso é fato. Glória a Deus. Vamos lá para o estudo diário, né? Que começa na segunda-feira e fica lá em 1 Coríntios 12:11. Atividade de Deus por meio do ministério do Espírito. Na terça-feira, que diz Atos dos Apóstolos 2:1-12. O Espírito Santo experimentado pelos cristãos do século I. Século I. O quarto, porque nós acabamos de ler nesse momento, tá? Que diz assim, Atos dos Apóstolos 1:8, o poder pentecostal é indispensável para a obra de missões. É muito forte, né? Por isso que diz assim, Deus derramou sobre você, entendeu? Todo o poder do Espírito Santo para isso. Porque se não tiver verdadeiramente
Nós acabamos de ouvir que a irmã Betina falando, não consegue, se não for Jesus. Amém? Quem ficou lá com a quinta? Atos dos Apóstolos 8, 26, 30. Em nome de Jesus. Porque o rei, diante de quem fala, com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe oculta, porque isso não se fez em qualquer canto. E dizendo ele isto, se levantou o rei, e o presidente de Berenice e os que com eles estavam assentados. Amém, irmãos? Amém. Vocês viram aí como é que a leitura é importante? Por que não pode ser feito em qualquer lugar, né, irmãos? Porque as coisas de Deus, elas são soltas. É santidade, irmãos. As coisas de Deus, elas são separadas mesmo. Não adianta, irmãos, às vezes eu fico me perguntando, tem tantas pessoas que às vezes dizem, gente, por que nós temos tanta tribulação? Mas por que Jesus passou por tanta aflição? Se ele foi, sempre será santo, não teve pecado. Dá para vocês perguntar isso também? Será que você se acha mais importante que Jesus Cristo? Será que eu me acho mais importante que Jesus Cristo? Não, irmão, imagina. Jesus nunca pecou. Nem vai, porque ele é santo. Mas mesmo assim sofreu. Padeceu lá na cruz por você e por mim. Aí às vezes tem uns irmãos que ficam dizendo, meu Deus, na vida do cristão é tanta tribulação, é tão tribulado. Irmão, mas quando você é separado para Deus, Jesus já te alertou há muito tempo que essa tribulação vinha na tua vida. Glória a Deus. Não existe um mundo para agradar pessoas que agradam a Deus. O mundo sempre vai ser contra os cristãos, pessoas de Deus. É bíblico, irmãos. Começou lá de quem? De Abel e Caim. Quando foi? Porque a oferta de Abel cheirou mais bem as narinas de Deus. Então o outro já começou a ficar com... Sim. Você não vê que às vezes pessoas usam muito irmão, já tem alguém que se inveja até porque Deus usa irmão? Vai buscar também, meu querido. Você vai ser usado por Deus. Glória a Você da Deus. forma dela pode ser até mais do que ela, mas você tem que ter intimidade com Deus. Não adianta a gente querer ter as coisas e ficar só deitado lá ou assistindo novela de cachorro. Isso aí não será que eu falar, viu? Infelizmente. Mas cada qual escolhe o que quer da vida. É. Né? Porque a própria palavra vai dizer, nós temos o livre para nós escolher. Você vai escolher a sua liberdade carnal ou você vai escolher a sua liberdade espiritual, que o povo diz que a maioria do mundo diz que a gente é aprisionado, mas não é. Né? A gente é tão livre, eu vi uma vez a pregação, rapaz, a gente é tão livre que nós sabemos que nós podemos pecar, mas nós não vamos pecar porque nós somos libertos. Glória a Deus. Somos livres. Essa não é. Quem é que não gostaria de estar nesse momento aqui numa praia, não sei lá, no ar-condicionado, comendo aquele churrasco do manto lá com a Coca-Cola, ou bebendo suas bebidas preferidas, não é assim? Mas nós deixamos de fazer isso aí, por quê? Porque nós sabemos que o desejo e a presença de Deus na nossa vida é maior. E melhor, nós sabemos que o melhor está por vir. Glória a Deus. Sexta-feira, que é Atos dos Apóstolos 10, 24, 25, né? E vai para o 11, 17, 18, isso aqui a gente não vai ler, vamos estar pulando. Deus não faz acepção de pessoas para... Tá vendo? Nós acabamos de falar na instante, a escolha tua, a escolha minha, a escolha nossa. Então nós aqui vamos decidir o que nós queremos. Verdade. As pessoas dizem, não, mas é porque o fulano teve muita sorte. Eu já falei tanto isso, acredita? Não tem assim? Irmãos, eu já não fui uma pessoa assim muito rica, mas já tive muito bem de material. Mas eu escolhi uma vida primeiro, gastar primeiro o que eu tinha para poder tentar começar de novo, né? Aí às vezes eu fico, meu Deus, mas por que eu não tenho? Mas você teve essa sorte, você qual é o tempo que você tinha as coisas, só que você não soube valorizar. Você gastou de formas banais, aí agora para começar de novo não é fácil. Então assim, todos nós temos a nossa oportunidade na vida de decidirmos se você quer fazer o certo ou o errado. A decisão é nossa. Amém? No sábado, quem ficou com o sábado? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Amém? Por que multiplicava? Porque tinha o quê? Temor do Senhor.
tinha temor do Senhor, a presença do Espírito Santo, obedecia a Deus. Irmão, hoje a igreja, hoje a nossa igreja, infelizmente, às vezes é até libidinoso a gente dizer isso, mas hoje a nossa igreja está tão desmantelada. Hoje tem cristão de tudo enquanto é jeito no mundo. Tem ou não tem? Tem. Hoje tem igreja de tudo enquanto é jeito no mundo. Pra tudo tem. E aí, alguns irmãos, ontem o irmão Valdir, eu estava fazendo entrega, eu me lembrei, o irmão Valdir disse, irmão, eu estou preocupado com esse tempo. Os irmãos não querem dizer, irmão, você está preocupado por quê? Pois eu estou muito feliz, olha a minha cara de felicidade, eu estou rindo. E irmão, eu digo, não, porque tem que se cumprir, meu querido. Tem que se cumprir para poder vir a volta de Jesus, aí você clama eternamente. Amém? Amém. Quando nós vamos, porque se não tivesse acontecendo, irmãos, a Bíblia não estaria falando a verdade. É por isso que tem que acontecer, tá vendo? Deus? Então, quando nós estamos sendo ousados, cheios de poder, do Espírito Santo de Deus, fazendo a obra missionária, irmão, vai vir essas pedras mesmo para te derrubar, para te tentar afastar do Senhor. Não adianta tu querer questionar, não. Porque Jesus, quando ele foi para o deserto ser tentado, quem foi que foi tentar ir lá perseguir ele? Quem foi? Diabo. O diabo, irmão. Agora você imagina, se o próprio diabo foi aonde Jesus, tu acha que ele não vai usar a gente para te derrubar também? Tu acha que ele não vai te perseguir? Ele sabendo quem era Jesus. Que diabo sabe? Ele conhece Jesus até mais que nós mesmo. Ele sabe. Mas mesmo assim, ele não deixou de ir lá tentar ele. Amém? Mas o que foi que aconteceu? Ele foi derrotado mais uma vez. Glória a Deus. E vai continuar sendo derrotado. Não, Jesus. Vamos lá para a leitura bíblica. Fica em Atos 2, 1, 8, 14 e 18, tá? Essa página aí. A gente vai estar dando oportunidade. Hoje a gente não vou estar dando mais muita oportunidade das pessoas estarem lendo, mas a gente vai, se vocês quiserem, depois você marca e lê, para vocês verem como verdadeiramente é o que está ali na Bíblia. Amém? Vou começar aqui. O dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um veemente, impetuoso, e toda a casa que estavam sentados, e foram o quê? Línguas, as quais pousavam sobre cada um. Vamos parar um minutinho, cada um deles. E aí, vamos entrar um pouco nesse mistério aqui. O dom de línguas. A palavra de Deus, ela vai deixar bem claro aqui que em Atos dos Apóstolos 2, uma partir daí eu peguei, mas você vai lendo. Nós vamos entender que o dom de língua, irmãos, que veio nesse tempo, que naquele momento foi o dom de língua, mas de cada qual que estava na sua própria língua. Naquele instante não foi bem só as línguas dos anjos, mas a língua também quem era, vamos supor, se hoje em dia, Jesus, nós estamos aqui reunidos, de repente tem o irmão Charles lá de Portugal, tem a irmã, amém, Jesus, glória a Deus, aqui que é lá de Salvador, o Oxente Menino, tem outro, por exemplo, que sou lá, vamos supor, da Flórida, minha esposa aqui é lá da África, a irmã Belinda, vamos supor que é lá, muçulmano, a irmã que é do... E aí naquele momento, cada um começou a falar na sua própria língua e espírito com Papai do céu. Foi nesse momento aí que apareceu, aí todo mundo ficava admirado, aqueles que iam chegando, é por isso que daqui a pouco nós vamos levar pra frente, que juntou aquela multidão, todo mundo admirando, mas como assim, hein? Aquele ali é um cortito que está falando na língua dele, aquele ali é um hebreu, está falando na língua hebreia, o irmão Charles ali está falando na língua dele, o irmão Charles de Portugal está falando em Portugal. Ou seja, Deus usou cada um da sua própria língua. E muitos não entendiam no momento. Aí chegou os curiosos, que sempre tem assim. Quando Deus está usando alguém, irmão, sempre é assim. Você está na igreja, né? Eu sei, tem uns que até exageram, mas infelizmente é assim que se cumpre. Mas tem aquele que verdadeiramente Deus usa, que está lá cheio de mistério. Jesus, oh meu Pai, está lá cheio. Calabra-sebre. Jesus, será que você deu mesmo? Aí lá fala, lá tudo é bêbado. Pedro? Aí Pedro vai, Deus toma Pedro. Eita, Pedro, né? Então, cheia do Espírito Santo, isso aí. Glória a Deus. Isso aí é Deus na vida dele. Isso aí não é vinho, não.
Você está embriagado da presença de Deus. E aí já tem os outros lá que estão olhando para você e disseram, essa mulher aí está cheia de Deus, rapaz. Tu aqui está longe do Senhor. Sempre vai ter os críticos, irmãos. Não tem jeito. Por quê? Porque o mundo cristão é dessa forma. O mundo cristão, ele é para Cristo em Jesus. Não adianta que o mundo lá fora não vai nunca entender isso aí. Amém? Amém. Que estavam sobre cada um deles. Está no 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. e começaram a falar em outras Línguas. conforme o Espírito Santo lhes que falasse. Agora que nós vamos entrar lá, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus. Presta atenção, aqui vai falar quanta gente que tinha misturado. Judeus, varões, religiosos, de todas as nações, que estão debaixo do... Ou seja, então, de todo lugar, né? E correndo aquela voz, ajuntando-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria Língua. Acabou de falar, né? Então cada um, irmão estava português, estava falando português, a irmã, ela no povo arabiano estava falando arabiano, a irmã de Israel estava falando Israel, a irmã aqui estava falando cada qual na sua língua, mas em intimidade com Deus. Amém? Ficou no 5, né? E em Jerusalém estava habitando, não, é o 6, né? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, tá vendo? Ele estava confuso, esse aqui não acabou de ler também. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Ou seja, até mesmo os que chegaram lá no momento errado, eles ficavam lá. Ué, mas como assim? Eles estão falando que eles já estão morando, estão habitando aqui, às vezes até um nasce lá, mas são parentes de outros de lá e estão falando na sua língua de lá. Todo mundo se calou. E hoje é do mesmo jeito. Quando chega lá alguém que Deus está usando, todo mundo fica admirado, às vezes fica lá trouxendo beijo, fica não gostando, porque sempre vai ser assim. Quando você é uma pessoa cheia de Deus, que você gosta de ler Bíblia, que você entende a Bíblia, que você entende a palavra, sempre vai ter alguém que vai dizer, será que irmão é de Deus mesmo? Né? Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né, irmão? Entendeu? Vamos lá, 8. Ele diz assim, ó: como, pois, os ouvimos cada um... Isso aqui nós acabamos de ler, né? Então, vamos pular aqui para o 14, então. Pedro, porém, olha, aqui onde eu falei lá, que a palavra de Deus fala. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Eu falei, como tinha a palavra de Deus no momento, tá, irmão? Glória a Deus. Como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia? Será que verdadeiramente eu estava embriagado? Por isso que fez naquela momento que foi tomado por Deus, e ele falou que não estava dele, e sim era a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel profetizou que eles falariam em língua, sabe, receber o Espírito Santo. Então isso aqui foi uma profecia que já se cumpriu, já no tempo de Jesus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Então existe profetiza do Senhor? Existe, irmão, né? Tá vendo? Então, quando a pessoa, às vezes, tem muitas pessoas que começam a questionar, olha, sobre o negócio de pastura. Irmãos, eu não sou muito de questionar, mas o que eu não vejo dentro da Bíblia, eu não entro em conflito com ninguém. Cada qual faz o que quer. Né? Mas então, se eu não vejo dentro da Bíblia, eu não gosto muito de mencionar. Amém? Eu só sei que eu gosto de mencionar aquilo que está dentro da Bíblia. Mas eu sei que mulher de Deus existe, né? Mulher ungida de Deus tem, rainhas de Deus tem, né?
Até hoje ainda tem, princesa, glória a Deus, Deus me deu uma, glória a Deus. Ademais também tem que tem, né? Irmão Charles também tem uma bênção. E assim sucessivamente, porque são mulheres de Deus. Então dentro da Bíblia está falando que existe profetisas, mulheres de Deus, de verdade. Lá no Antigo Testamento teve um cara que foi até atrás da profetisa para... não estou lembrado de como é. Fugiu aqui da memória. Mas eu sei que tem, né? A Bíblia fala. Eu não lembro também qual é o capítulo. Amém? Vamos aqui para outra parte aqui. Os comentários. Amém? A introdução que diz assim, ó. Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na verdade, do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e... Os irmãos estão perdidos? Introdução é mais baixo, está o comentário. Na mesma página, mas só que tem a introdução. Tá bem? Introdução embaixo, irmãos, tá? Vamos lá de novo? Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Tá? Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito nesses últimos... Meu Deus! Uma coisa que eu vou ver, irmãos, nesses últimos dias, que eu creio que vocês também veem, muitos vídeos que eu também de pastores, sim, sabe? Até mesmo os padres. Olha, eu estava olhando aquele padre Fábio de Melo. Cara, eu vi uma pregação dele falando que nós católicos adoramos muito negócio de imagem. Agora você continua adorando imagem para você ver se tu não vai para o inferno. Fala, não. Pregando a verdade mesmo, irmão. Aquela imagem lá no como no verbo, ele mesmo fiquei é assim mesmo. Muitos pastores estão deixando de adorar a Deus, mas Deus está usando outras pessoas. E assim vai ser, né? É assim? E Deus está usando muitas pessoas para falar a verdade. Pastor Zé, então, eu gosto de ouvir muitas pregações do pastor Zé. Você quer ver um que prega a Bíblia, dá seu nome pastor Zé. Não estou falando das outras pessoas, mas pastor Zé, você que gosta de ver a Bíblia, a verdade mesmo, cara, começa a ouvir as pregações do pastor Zé. Amém? Meu Deus, vamos lá para baixo aqui. Uma expectativa pentecostal de... Somos evangélicos historicamente. O evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica e o apelo de anunciar a Cristo a todos. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se um impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma pentecostante, né? Protestante, perdão. Ah, não, engraçado, protestante. O que é protestante? Vem do termo de quê? Fala de protesto. O que significa o protestante dentro da Bíblia? Significa que nós começamos a abrir os olhos, né, de muitas outras religiões que estavam sendo disso. Não, a gente tem que ir para dentro da Bíblia, porque está muito fora do contexto. Tipo o próprio padre, ele começou já a protestar sobre a própria religiosidade deles, que estavam adorando muita imagem de adorar Jesus. Então esse foi o tipo de protestantismo que nós tornamos por não querer fazer a vontade do povo, e sim a vontade de Deus que está dentro da palavra de Deus. Amém? A autoridade das Escrituras e a salvação pela fé. Né? O sacerdócio universal dos crentes é, então, de acordo com o missiólogo, Paulo não sei o que, isso aqui é inglês, estou com inglês, não. Podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atitude de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Amém? Que fica lá em 1 Coríntios 12, se os irmãos quiserem ver em casa.
e pode marcar aqui. Amém? Somos pentecostais? Quem é pentecostal? Glória a Deus. Amém? Irmãos, o que é o pentecostalismo? Pente o quê? Foi a frente que fez experiência. Mas isso não acabou de ler. Nós somos crentes espirituais, irmãos. Aquele crente que verdadeiramente serve a Deus. Aquele crente, irmão, que verdadeiramente deixou de ir para a balada e veio para Cristo. Aquele crente que deixou de beber e veio servir a Deus. Aquele crente que verdadeiramente deixou de prostituir e está servindo ao Senhor. Aquele que verdadeiramente deixou de mentir e agora está falando a verdade. Aquele que verdadeiramente largou o mundo e ficou contra o mundo. Ele está servindo a Deus espiritualmente. Amém? Esse é o verdadeiro, tá? Pentecostal. Aquele que verdadeiramente serve a Deus em espírito e verdade. É aquele que deixou tudo que não prestava para lá para vir viver uma vida de santidade com Deus. Amém? Esse é o verdadeiro pentecostal, tá, irmão? Nem sempre pentecostalismo, irmão, é você sair por aí gritando, rodando a mão, e a gente vê muitas coisas. O pentecostalismo, irmão, ele é verdadeiramente ser um adorador de Deus. Hoje a gente vê tanta moagem, perdoa da expressão, mas tanta moagem nesse plano de é o crente metrador, é o crente não sei o quê. Gente, é tanta coisa. Mas tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque senão a gente também não está postado na igreja que a gente, meu Deus do céu. Mas nós sabemos que uma certa parte ali não tem nada a ver com Deus. Né? Não todos. Aí eu sou contra o mover jamais. Jamais eu sou contra o crente pelo espiritual. Quem é que não vai ouvir, por exemplo, aquele corinho de fogo? Divisa de fogo e varão de guerra, que vai ficar desse jeito passando na estrada. Pelo amor de Deus, né? Não, o cara vai ter que imaginar a presença, né? É diferente, né? Agora o cara vai sair. Não, pelo amor de Deus, né? Aí também já é loucura, né? Mas eu não sou contra, mas nós cristãos somos desse jeito. Eu jamais vou estar numa vigília, ver o povo pegando fogo lá, divisa de fogo, varão de guerra, ele desse, né, irmão? É lógico. Aí você tá igual a estátua. Eita glória, amém? Esse é o pentecostalismo que somos nós, de verdade, amém? Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os no dia de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos no século I. Tá? Diz aqui. Atos dos Apóstolos 2, 1 ao 12, quem quiser ler por ver. Nas palavras do missiólogo, daquele de novo, né? Essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remota a obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continuou ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua. Atos dos Apóstolos 1, 10 ao 11. Tá? Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito no exemplo, desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Amém? Vamos dar essa pausa aqui. Então, tudo se refere à presença do Espírito. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir alcançar a nossa vida eterna, não é assim? É ou não é? Amém. Ou só eu que vejo por esse lado? Porque a presença do Espírito Santo é que te faz evoluir dentro das coisas de Deus, irmãos. Porque a presença do Espírito Santo ela é que te transforma verdadeiramente. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo ela é que faz você se levantar de madrugada para orar e agradecer a Deus e buscar a Ele. Amém. A presença do Espírito Santo é ela que nos dá esse combustível para nós estar sustentando todos os dias. O carro precisa do combustível lá para ele andar. Também a oração e a presença do Espírito Santo que nos dá esse combustível para nós começar a marchar na presença do Senhor.
Embora eu estou lá no monte só me lavando com 2 copos d'água, mas o Espírito Santo está lá, fica tranquilo que eu estou contigo. Amém. Nós vamos vencer essa batalha. Glória a Deus, é verdade. Porque a presença do Espírito Santo verdadeiramente nos leva a ter intimidade e a presença com Deus. Amém? Uma das contribuições... Agora vamos ver aqui. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico, depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diariamente ao lugar que damos ao Espírito. Está ligado ao quê? Ao lugar que nós damos a quem? Espírito Ao Santo. Espírito Santo. Se nós não der lugar, irmão Charles, o Espírito Santo também está aí, não vem não. Ele não é que não o diabo que chega, vai... Invade. Ele nem pede, ele só olha para tua cara assim, tranquilo que vai ter. O diabo é desse jeito. Aí o Espírito Santo ele pergunta: e aí, meu filho, você vai querer ou não? Você quer que eu te corrija ou não? Você quer servir a mim ou quer servir ao mundo? Jesus ele é tão bom, um guardado suave, né? Que ele ainda manda a gente decidir. Manda escolher. Esse Deus é maravilhoso. Amém? Que damos ao Espírito Santo um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Lá, Atos dos Apóstolos 1, 16, 6. Evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das... Não existe missão bem sucedida para não ter a presença do Espírito Santo. Acredita? Eu não vou longe não, eu vi um exemplo. Você me perdoa a expressão, mas eu vi um exemplo aqui. No dia que eu vi, que eu cheguei, que eu entrei aqui, eu até falei para você que lá em casa. Não vou mencionar, mas ela sabe o que é. A irmã Brenda também já pegou o mistério. Eles ficam com todo respeito, nada contra, mas amém. Deixa Deus trabalhar. É assim que Deus trabalha. Então, missões para ter sucesso tem que ter verdadeiramente discernimento se é do Espírito Santo. Se é Deus que falou, ela vai ter sucesso. Porque Deus faz acontecer. Ah, está demorando, está passando 30 anos, não se preocupa não. Mas quando chegar nos 30 anos, se Deus prometeu, Ele vai te dar. Verdade. Se foi Deus verdadeiramente que falou contigo, cara, pode vir o que vier, pode estar chovendo raio, mas você diz: Deus, eu vou lá porque o Senhor me prometeu, porque o Senhor falou comigo, para nós fazer esse compromisso, eu vou. Deus, doa o que doer, aconteça o que acontecer, mas o Senhor é Deus na minha vida, eu creio, e assim vai acontecer em nome de Jesus, amém? Amém. Esse é o verdadeiro Espírito Santo quando está na nossa vida. Vamos aqui para a segunda. A obra missionária depois do pentecostalismo, que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. A causa da obra missionária da primeira igreja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas. Amém? Até aos fins da terra. Atos dos Apóstolos 1:8. Está lá escrito, tá bem, irmão? Depois que os irmãos quiserem procurar. Irmão, eu estou lendo um pouco agachado, porque para não rolar muito tempo, né? O tempo voa, irmão. Quando você pensa, senão ele está acabando com a Rosana. Né? Foi isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de... Até hoje não temos essas missões populares, né? Temos o encontro da igreja, devido a essa grande reunião de igreja. Nesse sentido, os outros primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, e os discípulos deveriam estar revestidos de Poder. Atos dos Apóstolos 1:4. Isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Por que nós temos que estar revestidos de poder?
Para resistir, irmãos. O que? A tentação do diabo. Amém. Irmão Charles, você não imagina. Eu passei ali hoje, irmão Charles, mas eu vi ali um cara quando abriu a garrafa de cerveja com churrasco. Ei, tentação do diabo. Se nós não tivermos revestido, né, irmão Charles? A gente ficar na tentação. Quem já viveu essa vida é assim. Olha, a irmã Beatriz, com todo respeito, mas eu passei de frente de academia, pensa num playboyzinho. Se não tiver revestido, cai na tentação do inimigo. Então, quando nós formos heróis do Evangelho, a gente tem que estar preparado por isso. É por isso que Jesus disse assim: orai e vigiai, para que a gente não caia em tentação. Ou então, deixa eu fazer a pergunta aqui. Então quer dizer que só eu orar, será que eu vou ser o malvado da história? Se o próprio Jesus disse orar e vigiar, irmãos. Não adianta só eu orar, só eu jejuar, e se eu não vigiar, eu vou cair do mesmo jeito, cristão. Então a vigilância é uma coisa muito séria em nossa vida. Dá pra gente fazer a noção, entender mais ou menos por que o próprio Jesus chegou e disse orai e vigiai. É porque as tentações elas são grandes mesmo. Imagina nesse século que nós vivemos. Não é de brincadeira não. Amém? Nós temos que estar bem revestidos, porque o capeta não brinca de ser capeta não. Ele próprio mesmo pode destruir. Mas Deus é maior na nossa vida. Glória a Deus? A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I, embora o livro de Atos destaca a atuação dos apóstolos. Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva. Por que é a igreja primitiva? Primeiro. Glória a Deus, né? Irmão Ratão pegando mistério. Porque é a primeira. Tá? Irmãos, ó, engraçado é porque todos nós somos desse jeito. Às vezes nós ficamos perguntando: Deus, por que o Senhor não me usa? Eu já perguntei isso mais ao Senhor. Por que o Senhor não me usa? Tanto que eu busco, tanto que eu oro. Irmão, mas só que nós temos um problema muito sério em nossa mente. De esquecer as coisas fáceis. De esquecer as coisas rápidas. Sabe por quê? A gente começa a orar, às vezes pela madrugada, começa a orar um dia, 2, 3, 4. Às vezes chega uma semana de, Deus, não aguento mais. Aí o que é que a gente faz? A gente para e deixa de orar. Não é assim? É ou não é? É. E aí a primeira coisa, quando você para de orar e começa a vir aquela desânimo, aquela preguiça, que o diabo já compartilhando também, você já começa a deixar de ler a Bíblia, você já começa a falar de tudo. E aí quando você pensa que não, você está fazendo coisas lá que Deus acha horrível. As galinhas estão no filho. Aí você já pergunta: Deus nem usa. Irmão, mas Deus só usa aqueles que ficam permanentemente na presença dele. Deus usa aquele que verdadeiramente tem intimidade com ele. Seja fazendo sol, seja chovendo, mas eu estou ali todo dia: Deus, obrigado. Deus, eu não vi a benção hoje, mas eu creio que amanhã ela vai chegar. Deus, olha, eu estou tantos anos orando aqui, mas não chegou. Mas eu sei que o Senhor Deus vai prosperar. Senhor Deus, eu estou aqui, eu sei que faz tempo, mas não deu certo, não sei qual hora vai chegar. Eu estou nesse ritmo. É nesse caminho. Nós não temos escolhas. A bênção de José chegou em 2 dias, 1 semana, 3 dias? Não. Foi quantos anos? 30 anos, irmãos. 30 anos pra chegar. E ele era jovem. Agora você imagina. Imagina. Aí a juventude hoje em Com dia... 17 anos de idade, eu já chamava. Com 30 anos foi se cumprir. Com 30 anos foi se cumprir. É porque não sei o que. É a carne, irmãos, não existe desculpa para as coisas de Deus. Deus não importa se tu é jovem, Deus não importa se tu é velho, Deus não importa se você é coroa, Deus não importa se tu é gordo, se tu é bonito, se tu é feio. Ele quer saber se você tem intimidade com ele. Disposição e coragem. É desse jeito. Amém? Glória a Deus. Nós paramos aqui na igreja primitiva. Depois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, na galáxia mesopotâmica.
e a Cáisia e a Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres. Mais uma vez está falando das mulheres, né? De outros homens e mulheres, amém? De Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Felipe, João, Marcos, Apolo, Aquilas, Priscila, olha só que nome bonito, Priscila, etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para aplicando Atos dos Apóstolos, 8, 26, depois os irmãos lerão, tá bom? O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são salvos do amor de Deus. Salvos do amor de Deus. O que quer dizer isso, gente? São salvos de quê? Do amor? De Deus. Por que são salvos do amor de Deus? Você foi salvo pelo quê? Tal maneira que desceu o único filho. Irmãos, então nós vivemos verdadeiramente pela graça, né, e a misericórdia do Senhor Deus. É por isso que eu tenho a certeza e creio, né, na minha salvação. Outra coisa engraçada, quando Jesus for arrebatar a igreja, irmãos, eu vou antes da grande tribulação. Quem quiser ficar, que fica, né? Porque tem uns que dizem que vai no meio, outros vai no início, não sei o que. Não, por mim tanto faz. Eu sei que eu tenho a certeza plena que eu vou antes da grande tribulação. Quem quiser ir no meio, ela vai. Quem quiser ir no final, vai. Problema de quem quiser ficar, né? Glória a Deus. Mas eu tenho a consciência plena. Problema quem escolhe. Eu também sou desse jeito. Problema quem escolhe seu caminho. Eu cresço, glória a Deus. Porque se o próprio Jesus disse assim, será que ele no dia de Noé... Tá bagaceiro, irmão. Gente bebendo cachaça. A Bíblia chama de dar de comer e beber. Desse jeito, tá bagaceiro. E aí, Deus chegou lá na hora e disse, Noé, entra para dentro da arca, e agora? Então eu creio que se ele falou isso, eu creio que quando tiver começando a grande tribulação de Jesus, vai voltar a escolher e dizer, bora, seu filho, eu vou sim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem quiser ficar aqui, fica. O apóstolo Pedro, missionário, essa que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro chega do Espírito Santo, lá em Apóstolos 10. Do amor de Deus. Isso. É lá em Atos do Apóstolo 10, 34, 35, do 11 também, 17 e 18. Agora vai dizer assim, ó. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou um apóstolo, né? Dos gentios. Agora, esse apóstolo aqui é forte, né? É forte. Só que ele também, irmãos, olha para você ver. Apóstolo Paulo, a palavra diz que é um dos maiores que teve com Cristo, né? Veio que é ele. Mas só que mesmo assim, ele pagou pelo que ele fez. Pagou ou não pagou? Sim. Porque o que ele fazia? Ele matava os. Mas ele foi o quê? Ele foi morto pelos próprios. Quando foi? Foi morto pelos próprios deles. Paulo foi decapitado, irmãos. Então, assim, como ele fazia com os cristãos, foi o que aconteceu com ele. Ah, mas ele se converteu, então devia não acontecer, irmão. Mas aquilo que tu planta, tu colhe. Jesus falou, irmão, tu tá falado, não adianta. Se tu é aquele crente que compra a ideia, uma hora essa conta vai bater na tua porta. Se você é aquele crente que só promete, irmão, uma hora essa conta vai bater na tua porta. Eu costumo dizer que a conta chega. A conta, irmão, não adianta, né? Uma hora ela chega. E quando ela chega, a tempestade é grande. E aí, se você é a mulher de Deus, o homem de Deus, tem um chamado, aí você vai sair da igreja, o que vai acontecer? Jesus, né? Já sabe a tribulação que vem. Amém? Então, melhor é passar a tribulação com Deus, com Jesus, que Ele vai nos capacitando, vai nos fortalecendo. Vem mandar um abraço, vai dizer que Jesus está contigo, cara. Entendeu? E a gente consegue vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O apóstolo João relata que Deus
10. O trabalho de Felipe, lá em Atos dos Apóstolos 8, e a igreja missionária em Antioquia, que foi a primeira vez que foi considerado nós como cristãos. Tá? Antioquia está lá em Atos dos Apóstolos 13, 1, 3, bem como em Roma e outras regiões longínquas, ou seja, longe, né? Com o mistério apostólico de Paulo. Fica lá em Romanos 15, 22, 29, em nome de Jesus, amém? E a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Qual que é a ação do Espírito Santo em nossa vida? Se eu era pecador, eu não vou pecar mais, porque quem transforma é o Espírito Santo. Amém? A função do Espírito Santo na obra missionária, dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da como missões do Senhor. Ou seja, já foi separado, você está liberto. Você é a pessoa que agora vai instruir vidas para vir para o caminho de Deus. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada a ações exclusivas do Espírito. Vemos esse princípio como o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exército do seu ministério. Fica lá em Isaías 61, 1 e 3 e Lucas 4, 17 e 20. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Irmão, isso aqui é uma coisa muito séria. Olha, isso que eu estava falando. Você viu como é que foi que essa política? Que não ainda tem a fuleiragem dessa política que passou, não tem? Uhum. Não tem? Tem. A maioria do bocado dos evangélicos orando por Lula, do bocado por como é que é o nome? Bolsonaro. Por Bolsonaro. Irmão, agora eu te pergunto, qual é a possibilidade de uma pessoa que vê uma pessoa envolvida com política ser um homem de Deus? Na nossa teoria, na nossa visão. Você acha isso certo ou errado? Porque nós temos a nossa escolha, temos. Jesus deixou bem claro. Todo aquele que vai contra mim não é a favor de mim. Então você já sabe qual é o político que está lhe dando uma certa possibilidade de você ver quem é que está com Cristo e quem é que não está, irmão. Então só doido mesmo que fica inventando história. Então se você ler na palavra, tem um político aqui que ele, eu vou legalizar o aborto, vou matar você já sabe que esse crente aí ele não está com nada. Com todo respeito. Sabe que esse não está. Não, eu vou legalizar as igrejas, eu quero que. Isso aí você está vendo que é uma pessoa que pode que ele não seja, mas ele está apostando que é um homem de Deus. Então, cada qual nós temos nossa escolha. Eu vou pela Bíblia, eu não vou por cabeça de ninguém. Só matar o filho dele, que não vai saber se matar o filho dos outros é bom. Então, agora sim, nós estamos lá no meio aí, gritando e adorando. Irmão, isso aí já se é fácil, é sério. Mata o filho dele, que ele vai saber se matar filho é bom. Né? Quem é a favor de aborto, de matar a criança, é só matar um dos filhos de quem é a favor, que vai saber aí, se é bom. Dê uma olhada aí. É muito fácil. Eu toco minha regra. Aí você bota a regra que não vai envelhecer no morrer, porque tu não vai. Não existe isso, rapaz. Deus é Deus é dono de tudo e de tudo. Então, se Jesus me chamar daqui lá para casa, minha velha vai ficar sozinha na moto, depois até cair, machucar o bebê. Deus é Deus. Se ele quiser me levar na hora que ele quiser, só passa embora, meu filho. Eu até tive esse privilégio, né, meu irmão? Não é a pouco que tá vindo um Enoque aí, em nome de Jesus. Enoque? Já mudou o nome. Eita, Jesus, irmão Belinho e irmão Belinho. Amém, irmãos? Vamos aqui para... Enoque é bom, Enoque tem... Ficou lá em Atos dos Apóstolos 9:31. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe, tá vendo, irmãos? O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos dos Apóstolos 8:29, 13, 2 e 20, 28. Em Atos dos Apóstolos 16 temos uma relação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Em Atos dos Apóstolos 16, 4 e 7. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus nos exércitos. Amém? Amém. Então, irmãos, toda vez que nós vamos lá, não pensa que é você não, tá? Jeremias falou, mas eu não sei nem falar.
Rapaz, quem vai botar lá a palavra na boca é eu, moço. Vamos dar logo uma brasa nessa tua língua aí, que é pra tu. Tipo assim. Aí botou fogo na língua de Jeremias e o fogo desceu no rei, agora. Não é assim? Deus tem os motivos e as formas deles trabalharem na nossa vida. Da proclamação da mensagem no campo missionário, está em 1 Coríntios 2, 1 a 18. Não por acaso a ação de poder do Espírito Santo na igreja é característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de um livro ter sido chamado Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Já estamos lá na página última aí, bem, moço? Já que nós vamos deixar aqui para o lanchar, todo mundo com fome já também, né? Na obra Verdades Pentecostais, tá? A CPAD, né, que é as revistas que nós estamos vendo da nossa igreja. O pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo age na vida da igreja, ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta. O deísta. O deísta. Isto é, impessoal, que se encontra longe de seu povo. Ou seja, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito. Atos dos Apóstolos 17, 28, 30. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é um ênfase dos... Estou claro que é o pentecostal? O crente verdadeiro, não é o crente metralhadora não, pelo amor de Deus. É o crente de Cristo Jesus, glória a Deus. Tá? Na conclusão, nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições do Pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no mistério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo, irmão. É esse presente santo que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século 21. Amém? XX1 quer dizer século 21, amém? Revisando o conteúdo? Amém? Amém. Vamos lá, irmão? Fazer a pergunta para a irmã agora. O que nos referimos com termos pentecostais? Foi falado muito aí nesse termo pentecostal, né? Como você refere esse termo? Pentecoste, de pentecostal fala de Pentecoste, fala das línguas reunidas em um mesmo lugar, cada um com línguas diferentes. Fala com poder, pentecostal fala de poder, fala de revestimento, fala quando você recebe o poder de Deus e o revestimento, você fala em línguas, né? De Deus. Resumindo, pessoas que estão cheias de Deus, né? Justamente. Qual é uma das mais significativas contribuições pentecostais para as missões modernas? Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável. Mas acabou de estar vendo? Desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Vamos criar o evangelho em outras criaturas para que se formem outras igrejas. Amém? Amém. Glória a Deus. Qual o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja do Novo Câncer? Todo mundo sabe, é possível, né? Qual o acontecimento?
Não, que impulsiona. Só que nós falamos, já vem? O que impulsiona, né? O que Isso. traz, já, Estamos reverendo. já aí no quarto, que diz: segunda lição, como a primeira igreja atingiria a escala mundial de missões. Qual a primeira igreja? Qual a primeira igreja? Foi a igreja Free. Depois do PT, aconteceu que elas começaram a sair e fazer outras igrejas. Outras igrejas. Através da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Qual a característica mais surpreendente do livro de Atos dos Apóstolos? Foi o dia de Pentecostes. Falou tudo, tá? A gente já tem resposta, nós só ficamos caçando outra coisa que não existe, sendo que nós já vimos e estudamos. É porque nossa mente é assim mesmo, tenta nos embaraçar. E o diabo tenta aproveitar disso, sabe? Porque nós somos pessoas sábias, nós somos pessoas que têm inteligência, porque Cristo que nos concede essa inteligência, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lá, começar a encerrar? Ou os irmãos querem continuar? No outro domingo, né? Glória a Deus. Amém. Irmãos, com todo respeito em Cristo Jesus, eu quero pedir aqui até perdão. Eu vou falar aqui, mas não vou me comprometer até o fim de todas essas aulas. Porque quando a gente promete para Deus, o negócio é sério. Irmão, eu não sou daquele tipo que dizer: Deus, eu vou ali, Pai, eu tenho que ir. Porque eu prometi para Deus. Eu orei hoje de manhã e conversei com ela, eu não vou me comprometer todas. Mas eu vou pedir a Deus que Ele me dê capacidade, misericórdia e coragem para nós virmos todas elas em nome de Jesus. Porque compromisso com Deus é coisa séria. Eu posso prometer vir aqui para você ou para ela, e posso não vir, não vai dar nada, porque nós somos falhos. Agora, para Deus é sério. Para Deus então, é sério. Eu estou pedindo misericórdia ao Senhor, para que Ele me dê força de nós terminarmos o resto dessas 14 lições que nós temos daqui para frente. Amém? Mas se não puder, algum dia que eu puder parar, os irmãos me perdoam em Cristo Jesus, tá bom? E também eu senti, irmão, de falar aqui algo para os irmãos no final. Eu creio que todos nós vamos estar. Se por acaso os irmãos sentir, orem primeiro. Senão vamos já. A gente vai fazer um almoço finalizando aqui na própria casa da irmã Benita. Se ela estiver de acordo. Se os irmãos entrarem em acordo também. Não é assim. No caso, eu não é acordo. No caso é que eu não tenho obreiro, eu não tenho ninguém que me ajuda. Né? Não se preocupa com isso. Não, eu não estou dizendo. Eu sei que você faz. E eu confio tanto em Deus. Eu primeiro confio em Deus e creio em você. Porque você, quando fala o que você faz, você faz. Aí a gente vai. Entendeu? Eu falei isso. Às vezes eu fico um pouco assim, é porque eu não tenho ninguém que me ajuda. Amém? Eu não cuido só aqui, eu tenho muitos lugares que eu cuido, muitas pessoas que eu cuido. Eu não tenho só vocês aqui. No caso assim, quem vem aqui, né? No caso, vocês assim, quem vem aqui. Eu não tenho só isso. Pra mim, se fosse isso aqui, eu tinha o dia todo pra mim, deitar, dormir, roncar e minha irmã. Mas é o que eu tô falando, a gente não vai. Não é fácil. Eu tô orando. Comecei a orar, eu digo: Pai, hoje eu vou só mencionar. Se for da tua vontade, vai dar certo. Ainda bem que você está mencionando agora, porque isso tem que orar. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, glória a Deus. Né? Quando eu quero fazer uma coisa, eu não peço a ninguém, eu peço a Pai. O Satanás é tão sujo que ele não briga de ser Satanás. Deus levantou meu irmão. Olha aí. Você viu? Você está entendendo? Você pregar a palavra, pastor José, é muito fácil. Pregar a palavra é fácil. Eu quero ver você viver ela. Você vem viver o espiritual. Eu quero ver. Minha irmã Maria José diz assim, ela esteve aqui esse dia. Minha irmã diz assim, todo mundo fala de Jesus. Eu tenho Jesus. Todo mundo fala, eu quero ver você ter peito para carregar ele. Quando você tem peito, quando você carrega ele no seu peito, você não vive a sua vida. Você vive a vida de Deus. E para viver a vida de Deus, você tem que fazer a vontade dele. Você não faz a sua. Eu tenho quantos anos que eu não estou querendo viver a minha vida, não viver isso aqui, a vida que ele quer. Vocês conhecem a minha luta. Vocês conhecem. Precisa eu ficar falando aqui para vocês da minha luta? Vocês conhecem todo dia.
Hã? É a luta do peito. Vocês conhecem a minha luta, vocês veem a minha guerra. Vamos orar lá pra gente, então. É? Amém? Mas vai dar certo, não. Ter peito para carregar, eu quero ver você ter peito para carregar Jesus em todas as instâncias. Deus é bom. Hã? Deus. Você viver a vida dos outros é fácil, quero ver você viver a sua vida com Deus. A gente assiste. Só Deus na nossa vida, queridos. Mas é gratificante servir o Senhor, é muito bom. Agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui. Olha, a nunca tá dizendo aqui, é verdade. Botou um monte de palminha aqui, ó. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, assistindo aí nesse momento, né? Ao vivo, aqueles que vão ouvir depois, Deus ricamente possa ir lá e abençoar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que Deus possa vir. Amém. Sempre nos concedendo a paz, essa harmonia em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus amado, Senhor, que é grande e maravilhoso. Nós viemos mais uma vez nesse momento, Aleluias. pedindo-te perdão pelos nossos erros, pelos É nossos verdade, pecados. Deus. Papai do céu, entra em nossos corações nesse momento, Jesus. Vem abrir as comportas do céu sobre a vida dos teus filhos. Glória a Deus. Abre a mente, abre o coração, Senhor. Vem Aleluia. habitando em nossa vida, para que nós possamos, Papai do céu, levar a tua palavra às outras vidas que necessitam, Jesus. Porque tem muitas pessoas sofrendo, padecendo, Glória a por não Deus. te conhecer ainda. Ou às vezes aqueles, Papai do céu, que te conheceram, mas por algum motivo ou razão, Aleluias. plantou algo, meu Deus do céu, na vida dele que ele afastou da tua presença. Oh, glória a Deus. Explica agora que o Senhor Deus vem, zela desse coração. É verdade, Eu te Deus. imploro nesse momento que o Senhor Deus entra nessa mente, Jesus. Eu te suplico que o Senhor Deus agora venha tocar. Glória a Eu te Deus. peço que o Senhor Deus ordene apenas o teu anjo, Senhor. É verdade, Para Senhor. cobrir essa pessoa, para livrar Glória a Deus. para livrar do laço de acidente. Livra dos laços que o inimigo já planejou para essa vida, Jesus. Meu Pai, eu te imploro que o Senhor nesse momento entre no lar de cada um das Glória a pessoas Deus. que estão presentes. Da família dessas famílias, Senhor Jesus. Da família das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É verdade, Senhor. Daqueles que não puderam nos assistir. Oh, glória a Deus. Visitá-la agora. Vai encontrar aí Que o agora Senhor mesmo, possa Senhor. visitar os celeiros, Jesus. Glória a Senhor, Deus. Pai, está nesse tempo de agonia, de aflição. Que o Aleluia. Senhor possa refrigerar nossa alma, nossa Glória mente, a Deus. coração. Vem tranquilizando, Senhor Deus, para que eles possam entender que a tua volta está perto. Aleluia. É necessário que aconteça, Jesus, Glória a Deus. para que se cumpra a tua palavra, Senhor. Mas que o Senhor vai estar dando refrigério à nossa vida, à nossa alma. É A vida verdade, dos Deus. irmãos e das irmãs. Que o Senhor Deus, Glória a Pai do céu, Deus. possa prosperá-los. Em nome de Que o Senhor Deus Jesus, Pai. possa entrar, meu Deus, habitar, Deus, fazer morada na Glória casa do a Deus. coração e na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Ajuda-nos, Pai, a enfrentar as barreiras do dia a dia. Aleluia. Ajuda-nos a derribar esses gigantes que todo dia nos afrontam, Senhor. Pela tua graça. Glória a pela tua Deus, é misericórdia. verdade, É o que Deus. nós te pedimos nesse momento e nessa hora. Abençoa cada um dos irmãos que vieram. Aleluias. Para casa, coberto com sua graça santa e protegido, assim como o Senhor Deus trouxe. Em nome de Oh, Jesus. guarda a vida de todo mal. Sim, Senhor. Pai, nós te agradecemos. Em nome do Pai, Em nome do Filho e de do Espírito Jesus. Santo, e a amada igreja que acredita, diz: Amém. curva a cabeça e estende a mão. Jesus, Glória a Deus. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, não esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. A amada igreja diz: está Amém. terminado em nome de Jesus as palmas. Glória a Deus. É isso.